Atos capítulo 10. Todos encontraram? Sim? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó bendito, nós estamos agora na Tua presença. Na Tua presença, Senhor, porque cremos no Teu nome. E agora a Tua palavra está sendo aberta. O Senhor escolheu se revelar a nós por meio de homens que deixaram para nós a história da Tua ação através de pessoas neste mundo. Agora, Senhor Espírito Santo, te pedimos, ilumina-nos, nos ajude a entendermos a Tua palavra e que seja a Tua palavra que traga a Tua mensagem, que traga a Tua voz para o que o Senhor quer para a vida da gente. Por isso, que o Seu nome seja o único exaltado, que a Sua voz seja a única ouvida em nosso coração. Nós te pedimos em Jesus. Amém. Atos capítulo 10 é uma história bastante interessante, porque é a primeira vez que um não-judeu, um gentio, nesse caso, um gentio romano, vai aceitar a mensagem do cristianismo, pelo menos a primeira vez registrada. Antes disso, você tem um momento de Filipe com o eunuco, ali no meio do caminho, mas muitos entendem que ele já era uma espécie de prosélito judio, porque ele estava em Jerusalém para as festas. Então, necessariamente, entende-se que era alguém que já tinha algum tipo de segmento ao judaísmo. Esse homem que a gente vai ler a história dele, saltando partes, porque não dá para ler o capítulo todo e conversarmos aqui, esse homem chamado Cornélio, ele era um centurião romano. Centurião romano cuidava de 80 a 100 homens. E era um cargo de muito prestígio dentro do exército romano. Então ele não era qualquer pessoa. Essa cidade de Cesareia Marítima, ela era a capital daquele território da Judéia, aquele território romano. Então, possivelmente, ali vivia o procônsul ou cônsul, ou o procurador que ali ficava naquela região. Possivelmente era onde Pilatos, por exemplo, morava, porque era a capital administrativa daquela região da Judéia. Não era Jerusalém a capital administrativa, até porque Jerusalém era tomada pelos judeus e lá tinha muita encrenca para o Império Romano. Essa cidade é uma cidade gentílica, então ali era a capital. E nessa capital, nesse lugar que a gente está vendo esse homem, ele era a representação do exército romano. Hoje existe um termo quando você vai falar sobre a embaixada, que é o adito. Então você tem uma embaixada, você tem um embaixador, e junto ao embaixador você tem alguém das forças armadas, em geral um que comanda as 3 forças, ou um de cada força, pelo menos é assim que me explicaram. E esse adito militar, ele é a autoridade militar do país que ele representa naquela geografia, naquela região, naquela embaixada. E mais ou menos esse era o papel de Cornélio. Ele, com os seus homens, seus soldados, eram aqueles que protegiam, que mantinham a autoridade romana naquela região, mas especialmente ali em Cesareia. Ou seja, Cornélio era alguém importante, Cornélio era alguém de poder, Cornélio era alguém que não se esperava, pelo menos os cristãos que ali estavam, que ele iria se aproximar do cristianismo. Já não se esperava que ele iria se aproximar do judaísmo, que já era uma situação bem especial. Mas ele se aproxima do judaísmo e do cristianismo. Possivelmente,
possivelmente, Cornélio, ele frequentava a sinagoga. E a gente fala isso por causa do verso 2, que diz sobre ele o seguinte: ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Você escrever sobre alguém nesse contexto, com essa linguagem, é uma linguagem que se faz àqueles que eram fiéis, aqueles que frequentavam a sinagoga ou que eram cristãos já, digamos assim, batizados. Nessa linguagem que nós temos aqui de Atos, é assim que se fala, por exemplo, de Barnabé. Quando vai se mencionar sobre quem era Barnabé, é assim que se fala dele. Ok, então esse é o cenário, esse é Cornélio. Nós temos agora o verso 3, acompanhem comigo. Cornélio está em casa e diz o verso 3: um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem, Cornélio, viu claramente o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Uma parada aqui. Você prestou atenção na frase? As suas orações e as suas esmolas. Não é muito comum isso aqui para a gente. Esmolas. Mas aqui está dizendo que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Por que você acha, o porquê dessa frase? Jesus diz, que a sua mão, você dá com uma mão, que a sua outra mão não saiba o que essa mão fez. Por que essa frase? Por algo que a gente esquece com frequência. Isso tem a ver um pouco com a nossa cultura religiosa. Religião cristã é uma união que não se pode separar. É inseparável. Não existe prioridade, não existe primeiro esse e depois aquele, ainda que a gente tente explicar assim. Religião cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. No mesmo nível, sem ordem de prioridade. Aí você pensa, isso é um absurdo. Primeiro eu amo a Deus e então eu amo ao próximo. Aí eu te respondo com a Bíblia. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você ama a Deus que você não vê? Grave bem essa frase no seu coração, porque há muito de transformação que nós precisamos em nosso coração. Nós não somos budistas. Nós não acreditamos em uma espécie de ascese particular por chegar em algum nível de iluminação, solitária e sozinha. Nós não somos acadêmicos do cristianismo. Inclusive, há vários teólogos que são acadêmicos do cristianismo, não têm fé. Nós somos discípulos. Os discípulos de Cristo são como Ele era. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama ao seu próximo, você não é cristão. É simples assim. Desse jeito. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E você perceba, esse homem Cornélio, que não era formalmente um seguidor de Cristo, ao ouvir a palavra de Deus dentro do judaísmo, ele é movido na direção do irmão. Porque ele orava a Deus e dava
esmolas, que era a forma de cuidar ali social dentro da cultura, da forma como eles trabalhavam. Segue o verso 5. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E o texto vai seguir dizendo que Cornélio então chamou homens e enviou esses homens para Jope, para buscar Pedro. Pedro estava em Jope porque ele tinha ido lá para poder ressuscitar Dorcas. E então ele estava ali hospedado em Jope. Esses homens saíram de Cesareia Marítima até Jope, dava aí uns 45 a 50 quilômetros. Para a gente hoje não é muito, mas para você fazer caminhando é bastante coisa. Então você levava 1 dia e meio caminhando a 2 dias. Imagino que esses soldados que ele enviou, esses homens que ele enviou, não foram a pé, foram a cavalo. Então eles chegaram bem mais rápido. E você vai perceber que a ida foi mais rápido do que a volta, porque talvez Pedro tenha voltado a pé, acompanhando ali os cavalos, eu não sei como a coisa foi. Mas esses homens então saem no dia seguinte e rapidamente chegam a Jope, rapidamente para aqueles dias, né? E Pedro, nesse dia que os homens saem, sobe ao terraço com uma fome danada. Era meio-dia isso, ele diz o texto que ele estava com fome, e ele vai orar, enquanto preparavam a comida. E então aparece uma visão para Pedro. Perceba, Cornélio teve uma visão no dia anterior, e o anjo diz para ele: você é um bom homem, vai e busca Pedro. Pedro agora está orando em cima no terraço, e agora aparece uma visão para Pedro. E essa visão é como se fosse um grande lençol que descia do céu, e dentro desse lençol e tinha todos os tipos de animais, diz aqui o texto. Então o verso 13 diz assim, verso 13: e ouviu uma voz que se dirigia a Pedro: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, sempre 3 vezes, tá? Isso é uma coisa cultural muito forte, sempre 3 vezes. Em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. O que você acha interessante dessa visão de Pedro? Pedro desobedeceu uma ordem expressa de Deus. Foi ou não foi? Foi, ué. A visão apareceu para ele e a voz falou: pega, mata e come. E Pedro falou: de jeito nenhum. Eu não como animais impuros, que é o que devia estar aparecendo ali no lençol, porque foi essa frase que ele falou. E ele estava com fome. E por que Pedro desobedece a Deus? Porque Deus nunca entra em contradição. Quem é que disse que não era para comer animais impuros? Quem foi? Deus. Então Deus não ia dizer agora para você comer. Entendeu a lógica? Esse é um princípio simples para se compreender a vontade de Deus. Se você está achando que Deus está te mandando fazer alguma coisa que é contrária aos princípios da Bíblia, alguma coisa está errada nessa comunicação aí. Ou não é Deus que está falando com você, ou você está entendendo outra coisa. E Pedro estava entendendo outra coisa, porque depois ele compreende a visão, e ele mesmo diz isso na sequência. E Pedro ali estava perplexo, diz o texto, sem entender nada, e nisso chegam os homens a Jope. E sobe alguém e fala assim: olha, Pedro, tem gente ali te procurando. E o anjo falou: desce e vá com eles. E Pedro então desce, e aqueles homens estavam à procura dele, eram 3 homens. E Pedro então desceu,
e os homens relataram a Pedro que o Cornélio, que era um centurião, um homem reto e temente a Deus, e olha uma frase que eles dizem, está no verso 22, que é importante isso, eles tentando de alguma forma conseguir o favor de Pedro. Verso 22 diz assim: Cornélio era homem bom, reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Percebe? Eles colocam assim: olha, Cornélio é um sujeito tão bom que o seu povo gosta muito dele. Percebe o jeito de tentar falar? Então vem com a gente, porque ele é alguém aprovado pelo judeu, apesar de ser gentio. E então eles contam a história. Pedro manda eles entrarem, ficarem ali, descansarem. E no dia seguinte, Pedro e alguns irmãos judeus que estão com ele ali, vão com esses homens para Cesareia, para encontrar Cornélio. E quando eles chegam lá, Cornélio encontra Pedro, e Cornélio imediatamente vai se prostrar diante de Pedro, e Pedro diz: levanta-se, porque eu também sou apenas um homem. Que eu queria abrir só 2 parênteses, porque essa história quebra dois dogmas, 2 doutrinas que se ensinam por aí. A primeira, de que Pedro é o primeiro Papa. Se ele é o primeiro Papa, ainda que esteja errada a sequência histórica, o primeiro Papa nunca aceitou que ninguém se ajoelhasse diante dele e beijasse-lhe os pés ou as mãos. Ponto. Segunda questão, Pedro vai mencionar aqui que ele compreendeu que Deus deu aquela visão dos animais impuros para ele, não porque estava permitindo comer animais impuros, mas porque ele não devia fazer acepção de pessoas. Então, usar esta visão para dizer que nós podemos não seguir as regras de Levíticos 11 é simplesmente não ler o texto. Porque se você ler o texto, você vai ver que não é isso que está dizendo. Só essa história resolve 2 problemas doutrinários que se ensinam por aí. E olha o que diz o verso 27. Cornélio falando com ele, Pedro entrou na casa de Cornélio, isso já era um negócio estranho, e ele diz: encontrando muitos reunidos ali, muitos gentios, Pedro se dirige a ele e diz assim: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Pedro entendeu a visão. Eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora me pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? E então Cornélio explica para ele o motivo. E Pedro então começa a pregar sobre Jesus. Mas olha o que diz o verso 34. Então Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar e diz, repetindo o conceito que ele tinha falado: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus é inteiro com todos. Na nossa linguagem, Deus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? É você separar pessoas em grupos. Quem é desse grupo e eu aceito, quem é daquele grupo e eu não aceito. Deu para entender? É o mesmo conceito nessa linguagem um pouco mais antiga que aqui está. Verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, olha o entendimento de Pedro, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Você prestou atenção nessa frase? Pedro, judeu, agora cristão, compreendeu que Deus tem os seus em qualquer nação. E ter os seus não tem a ver com filiação religiosa, mas tem a ver com aqueles que fazem a vontade de Deus. O que isso significa para mim e para você? Que enquanto nós estamos de forma limitada
limitada, porque isso é limitação, calculando números, calculando quantidades de alcance daqui e dali, que são importantes para nos orientar enquanto planejamento, enquanto estruturas, enquanto orçamento, mas não são parâmetros para nós tentarmos calcular se o evangelho está chegando ao mundo ou não, e se Jesus está mais perto de voltar ou não, se o evangelho está sendo pregado em todo mundo. Não é parâmetro. Porque quando nós conseguimos chegar em algum lugar, Deus já levantou os seus muito antes de nós. Deus tem os seus espalhados em qualquer nação, em qualquer país, e se espante dentro de qualquer religião. Porque Deus não tem os limites que nós temos. Nós temos limites de linguagem, nós temos limites de idioma, nós temos limites financeiros, nós temos limites de poder viajar ou não, temos limites de visto e passaporte. Essa da sua nacionalidade não pode entrar aqui, esse não pode entrar ali. A gente tem limite de conseguir compreender a cultura do outro, para podermos apresentar o evangelho numa linguagem que ele entenda. Nós temos um monte de limites. Deus não tem. Não limite ao Senhor, porque Ele é ilimitado. Quando nós chegamos em algum lugar, Deus já está lá há muito tempo, muito tempo. Então, Pedro tem essa compreensão. E Pedro então continua pregando sobre Jesus Cristo. E agora vem o verso 44. Preste muita atenção agora nesse conjunto de versos. Vou repetir para você entender a importância e a profundidade disso aqui. Pedro é judeu, Cornélio é gentio romano. Então, além de não ser judeu, ele é o opressor do Império Romano sobre os judeus. Lembra que você já ouviu várias vezes que os judeus não gostavam dos publicanos? Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos para o Império Romano. Então os judeus não gostavam porque eles eram vistos como traidores da pátria. Porque eles estavam escravizados, subjugados pelo Império Romano, e agora eu tenho aqueles que cobram impostos. Então Cornélio, ele é pior do que um publicano, porque ele não é um judeu que está cobrando impostos, ele é um romano, que tem o poder das armas, e que está ali para controlar e oprimir o povo judeu, para que eles obedeçam ao Império Romano. Deu para entender? E Pedro é chamado, e quando chega na casa daquele inimigo dos judeus, e é por isso que os homens dizem, olha, eu sei que, assim, na cara, assim, aparentemente ele é inimigo do judeu, mas os judeus gostam dele, por isso que eu li a frase para você. Pedro entra na casa dele, está reunido a gangue, porque agora está o chefe da gangue e a turma toda de gentil, só tem gentil lá dentro. Pedro entra, prega o evangelho, e Pedro entendeu, porque ele está explicando, ele diz que ele entendeu, que Deus tem os seus, mas eu imagino aqueles que estão com Pedro, judeus ali, olhando um para o outro e vendo Pedro pregando o evangelho. Aí agora piora a situação, no sentido deles, né? Não no nosso sentido. Olha o que diz o verso 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, ou seja, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Prestou atenção? Pelo menos até o capítulo 10, nós não encontramos alguém que tenha recebido o Espírito Santo antes de ser batizado. Geralmente é batizado e depois vem o Espírito Santo. E alguns nem o Espírito Santo recebem, como o eunuco no caso de Filipe. Não houve batismo aqui.
de água, até esse momento. Olha o que diz mais, 45, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que esses gentios fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse por eles em alguns dias, por alguns dias. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso isso. Cada vez que eu leio o livro de Atos e eu consigo me deter nesses detalhes, e nos detalhes estão a chave daquilo que é extraordinário nessa história, a gente vai percebendo como que Deus atua além de nós e apesar de nós. Como que a missão de Deus, ela é a missão de Deus, não é sua. A gente é tão arrogantezinho, já percebeu? A gente é orgulhosinho demais. Nós achamos que é o nosso conhecimento teológico, que é porque eu sei falar mais 1, 2, 3 ou 4 idiomas, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou inteligente, porque eu fiz um excelente planejamento, porque eu sei vender um projeto, ou por qualquer outro motivo que você queira, nós achamos que o sucesso da missão depende disso. E quando nós vamos escolher pessoas, nós vemos que essas pessoas têm qualidades que nós consideramos que são as qualidades para a missão. Mas a gente é muito arrogante, né? Ô gentezinha danada é esse tal de ser humano, né? A gente se acha demais. Eu não quero te ofender, mas assim, na boa, você não é importante. Tranquilo. Sendo mais sincero ainda, não fique irritado não, mas você não é muita coisa. Eu posso te provar facilmente. Pega tudo que você tem, seja dinheiro, conhecimento, bens, sei lá, tudo que você tem. Quanto você consegue acrescentar de um dia na sua vida? Nada, pronto. Então nem sobre sua vida você tem controle. Logo, você não é muita coisa. Você não controla nem aquilo que você acha que é seu, e se você não controla aquilo que você acha que é seu, não é seu, porque não está no seu controle. Logo, você não é muita coisa. Isso é bíblico, tá? Quem com suas ansiedades e angústias vai conseguir acrescentar um dia só, se quiser, à sua vida? Ninguém. Talvez você se ache o bambambam, porque você é bastante inteligente, mais inteligente que os outros da sala, porque você de repente aprendeu idiomas, ou porque você viajou para não sei para onde, ou porque você tem esse curso e fulano não tem, ou porque você se acha mais bonito do que fulano, você é mais bonita do que cicrana. Coitado. Hoje eu vim aqui para te dar um choque de realidade primeiro, de que você não é muita coisa. Aí você pode pensar, não está me fazendo nada, eu já não me acho muita coisa mesmo. Aí eu queria te dizer um negócio que vai ser estranho, mas pega a visão aí. Quando você se acha muita coisa, você está olhando só para você. É egoísmo, sabia? E quando você não se acha muita coisa no sentido de se diminuir, você também está olhando só para você. Por isso que você está fazendo comparação.
é egoísmo do mesmo jeito. Só tem uma questão aí de personalidade, mas o vínculo do ego é o mesmo. Então, quando a gente entende o que é a missão de verdade, quando a gente entende o tamanho da missão e o tamanho do desafio da missão, nós precisamos nos colocar em nosso lugar. E foi isso que o Espírito Santo fez com Pedro. Porque o Espírito Santo levou a Pedro para um momento, para nós, importantíssimo, mas para ele, para os que com ele estavam, não. Ele foi pregar para um gentio que ele nem deveria ter ido, mas ele iria se não tivesse aquela visão? Dificilmente. Dificilmente. Você acha que se chegassem aqueles 3 homens lá e tentassem convencer a Pedro, sem ele ter tido aquela visão, e a voz dizer, vá com eles, ele iria? Pedro iria? Difícil. Difícil porque Pedro permaneceu toda a sua vida, mesmo após essa experiência, ainda com uma dificuldade de transpor os limites da cultura judaica. Tanto é que décadas depois, Paulo chama, dá um passafora em Pedro assim na cara, né? Porque eles estão comendo ali com os gregos, e Pedro está comendo com eles, e quando chegam alguns judaizantes era quem era judeu e achava que para ser cristão você tinha que ser judeu primeiro. Isso tudo se resolveu em Atos 15, mas sempre continuou esse troço na igreja por um bom tempo, tá? Então, ele estava ali comendo, quando chegaram os judaizantes, Pedro levantou e sentou com eles. Aí Paulo, que era um sujeito suave, tranquilo, ameno, levanta e chama-lhe a atenção de Pedro, falando, seu hipócrita, tem vergonha não? Agora você estava aqui com a gente, aí chegou o povo da sua turminha, você sai daqui. Foi isso que, na nossa linguagem de hoje, foi o que Paulo falou com ele. Porque Pedro sempre teve essa dificuldade. Faz parte, a gente é assim. Mas se o Espírito Santo não agisse em Pedro, Pedro não iria. Antes de Pedro, se o anjo não aparecesse a Cornélio, Cornélio iria mandar buscar Pedro? Não. O que fica claro para você aqui? Quem é o agente de verdade dessa história? É o Espírito Santo. Nós lemos Pedro saindo de Jope, caminhando com os 3 homens, indo até Cesareia. Nós lemos Cornélio, um homem bom, ouvindo Pedro e se convertendo. Mas você vê que, para que Pedro entendesse finalmente que aqueles homens eram como ele, Deus teve que agir de novo, que foi o que eu te dei ênfase. O Espírito Santo veio sobre os homens gentios, antes deles serem batizados. E eu repito a pergunta, quem é o agente dessa história? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conecta Cornélio e Pedro. É o Espírito Santo quem vai trabalhando no coração de Pedro, para que ele aceite aquela missão, porque ele não escolheria aquela missão para aquele lugar. E quantos de nós, quando vamos escolher missão, seja ela transcultural ou do lado da nossa casa, procuramos coisas que nos são convenientes, procuramos lugares em que vamos poder passear, procuramos lugares bonitos e agradáveis, escolhemos a missão, às vezes não pela missão, mas por turismo missionário, só para a gente poder ter foto para colocar no Instagram, para depois ter história para contar, mas não pelas pessoas que lá estão. Quantos de nós saímos às vezes para fazer uma pequena ação, um dia no ano, na igreja, e perdemos mais foto, tirando um monte de fotos, do que ajudando as pessoas de verdade, porque estamos mais preocupados conosco, do que com os outros. E eu louvo a Deus, quando a gente, depois de um período de trabalho, alguém fala assim, esquecemos de tirar fotos, amém, amém, porque quer dizer que
gastamos tempo com outras pessoas e não com a gente mesmo. E nesse mundo que a gente vive hoje, de relatório, porque rede social é o quê? Relatório da nossa vida para os outros. Que a gente fica expondo a nossa vida e relatório para todo mundo. A gente é genérico, porque você não vai achar nada meu lá, tá? Meu, pode botar coisas sobre mim, mas eu não tenho nada meu lá. Você não vai achar. Não vai achar hoje, não vai achar amanhã e nem depois de amanhã. Mas quando a gente tem, sabe, essa ânsia, é igual o turismo, né? Você vai hoje em lugares turísticos, as pessoas não aproveitam o lugar. Elas querem achar o lugar para a melhor foto, né? Agora é assim, né? Como é que é? Coraçãozinho assim, né? Agora é assim. Biquinho, né? Gente, isso é de um vazio existencial que assusta. Isso só demonstra o vazio que está dentro de você. Não tirar foto, mas você não vivenciar aquilo que está na sua mão, que é a experiência daquele lugar novo, diferente, porque você quer tirar foto. Ah, não, é porque eu faço isso para guardar memória. Sofreu lobotomia, irmão? Alzheimer, não tem mais memória, acabou com tudo. Não, você tira foto para depois mostrar para os outros, onde você teve, compartilhar, coisa e tal, papapá. Estou falando que você não pode tirar foto, não. Eu só quero que você entenda o vazio que está por trás. Porque tudo isso está girando em cima de você. E isso faz parte de hoje, sabia? Toda a nossa sociedade ocidental, nós aqui, tá? Nós aqui, toda a nossa sociedade ocidental é uma sociedade que aprende a viver para si mesmo. Você aprende a viver para você mesmo. Nós, pais, ensinamos os nossos filhos a viverem por si mesmos. Porque é cada um lutando por si, né? Cada um tem que ganhar o pão de cada dia. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Nós perdemos o sentido de comunidade, de apoio, de ajudar um ao outro. Um irmão chega na igreja, recém-batizado, e ele perde o emprego por causa do sábado, e nós não somos capazes de nos juntarmos para sustentar esse irmão e essa família. Mas nós fazemos o seguinte: vamos orar pelo senhor, irmão, né? Para o senhor poder conseguir. O sujeito foi fiel, perdeu o emprego, e não há irmandade para cuidar daquela família enquanto ele não consegue um outro emprego. Isso é egoísmo, isso é centralidade no eu. Nós vamos para outros lugares e sempre julgamos a nossa vida, a nossa experiência, a nossa cultura melhor do que a dos outros. E a gente olha a comida de outros lugares e a gente julga pelo nosso tato, pelo nosso paladar. A gente vê as roupas que eles usam e nós julgamos pelo nosso julgamento, pelo que nós gostamos. Mas você já se perguntou que se você tivesse nascido lá, você seria como eles? É difícil isso para a gente, não é fácil. Não é fácil isso. Mas como eu vou me aproximar das pessoas se eu não sou capaz de sentar e comer com elas a comida delas? Eu fui num determinado país, numa missão de curta duração, e a gente saía para almoçar e voltava. E eu não tinha noção de que aquelas pessoas naquele país só comiam uma vez por dia. Eu não tinha essa noção. E quando a gente voltou do almoço, e na minha cabeça assim estava tudo muito tranquilo, muito resolvido, porque a gente ia, voltava, tinha os horários, estava muito tranquilo. Eu cheguei e o pastor que estava cuidando daquela igreja, junto com um grupo de 5, 6 jovens, estava sentado embaixo de uma árvore, do lado da igreja, com uma panela de arroz, um peixe em cima, acho que assado ou frito, não lembro, e uma coisa de quiabo, assim, um quiabo um pouco amassado, assim, sabe? Verde, assim. Tipo, não vou dizer que é purê de quiabo, porque acho que quiabo não dá para fazer purê, né? Mas você entendeu, né? Quiabo, assim, amassado, assim. E eu cheguei, os vi comendo,
E eles falaram: pastor, senta com a gente. Eu sentei na roda. E eles falaram: come com a gente. E eu falei com eles: não, eu já almocei. E eu falei: mas por que vocês estão almoçando agora? Isso era umas quase 3 da tarde. E eles falaram: não, pastor, essa é a nossa refeição. E aí depois o pastor em off me explicou que era a única refeição do dia. Então eles deixavam para comer mais tarde, porque aí a fome ia ficando difícil. Aí eles enchiam a barriga naquele horário. E depois dava tempo de dormir sem sentir muita fome. Então eles comiam ali no meio. E eu os vi com aquele peixinho ali para uns 6. Pegavam o arroz, que era o que tinha em quantidade. Pegavam ali o quiabo. Mas cada um pegava, comendo com a mão, um pouquinho só do peixe. E se às vezes cortasse um pedaço maior do peixe, ele não comia o pedaço maior. Ele dividia de novo e jogava para o colega que estava do lado. Para que todos tivessem o mesmo. E eles falaram: come com a gente. E naquele dia eu não comi. Porque eu já estava de barriga cheia e pensei: gente, é o pouco que eles têm, como que eu vou comer com eles? Isso é até pecado. Mas no dia seguinte eu comi com eles. Comi um pouco do arroz. E eu aprendi uma lição poderosa com eles. Que o ditado no Brasil de que quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é pecaminoso. Eu aprendi com eles que quando eu tenho pouco, eu divido o meu pouco com você, para que todos nós tenhamos pouco. Porque um cuida do outro. Isso é transformador na vida. Mas se eu não tivesse me sentado com eles, eu jamais teria aprendido isso. Se Pedro não tivesse entrado na casa de Cornélio, ele jamais teria aprendido o que ele aprendeu. Que Deus salva pessoas em todas as nações, lugares, porque Ele está à frente, que a salvação também é para aquele que não era judeu. Não é fantástico isso? Fantástico isso. Mas se o Espírito não estivesse movido para isso, nada disso teria acontecido. Esse, e eu repito, é o personagem da história. Esse é quem conecta pessoas. Esse é quem conduz você. Então hoje, ao ler essa história de Pedro e Cornélio, eu queria virar essa história ao avesso, para que você lesse essa história comigo de uma outra forma, da forma real que ela deve ser lida. Podemos fazer isso? Da forma real que ela deve ser lida. O capítulo 10 de Atos diz assim: morava um homem em Cesareia chamado Cornélio, que não tinha ideia que o Espírito Santo estava trabalhando com ele. E ele agia respondendo ao Espírito Santo, e por isso que ele era piedoso e temente a Deus, por causa dos frutos do Espírito. Um dia o Espírito Santo insistiu com ele e apareceu para ele um anjo, dizendo para ele: Cornélio, eu estou guiando você. Mande homem chamar a Pedro, porque também eu estou guiando a Pedro. Vocês não se conhecem, mas eu vou conectar vocês. E Cornélio então manda aqueles homens. E enquanto aqueles homens andam, o Espírito vai trabalhando na mente daqueles homens, dizendo para eles: olha, não se desviem, não se atrasem, porque está tudo cronometrado. E quando chegarem lá, vocês vão falar essa palavra e essa frase. O Espírito impressionando a mente daqueles homens. Enquanto isso, o mesmo Espírito está lá em Jope. E ele chega agora para Pedro ali meio resmungão, com fome, e o Espírito fala: ô Pedro, olha esse negócio que eu quero te mostrar para te ensinar uma grande lição. E então Pedro, ainda atordoado, sem entender nada, porque a gente é assim mesmo, né? Meio ignorante, mesmo Deus tentando ser claro, ele não entendeu nada. O Espírito falou: rapaz, nem adianta a sua visão, eu vou ter que explicar. Pedro, é o seguinte, desce e vai com os homens. Aí Pedro desce e vai com os homens, e o Espírito os guia, enquanto o Espírito está lá com Cornélio, e fala: Cornélio, é o seguinte, impressionando Cornélio, Pedro está vindo, não tinha telefone, tá? Não tinha mensageiro, então Cornélio estava certo de que Pedro ia vir, confiante que Pedro ia vir. O Espírito falou para ele, falou: ó,
Ele vai chegar amanhã, reúne todo mundo aí na tua casa. E quando Pedro chega, está tudo pronto. As pessoas estão dentro da casa de Cornélio. E aí, Pedro ali, sem saber o que fazer, o Espírito vai lá. Entendeu agora a visão, Pedro? Aí Pedro, nossa, se eu entendi. Eles também são filhos de Deus. Isso, agora vai e prega, deixa comigo. Aí Pedro fala, aí o Espírito se move entre as pessoas e fala, está ouvindo o que ele está falando? Esse tal de Jesus aí que você nunca ouviu falar, creia nele, ele é o Salvador. Está ouvindo, você acredita, e as pessoas ali se convertendo. E então o Espírito Santo vem sobre as pessoas, e elas começam a ter os dons do Espírito. Aí o Espírito vira para Pedro de novo e fala, e aí Pedro, ainda duvida? E Pedro, Senhor, temos que batizar todo mundo. E aí todos são batizados. Essa é a história real de Atos capítulo 10. Pedro, Cornélio, os 3 homens, os judeus que saem com ele de Jope, são só instrumentos. O ator principal de todo o livro de Atos, mas especialmente de Atos capítulo 10, é o Espírito Santo. Então eu pergunto para você, se é o Espírito Santo o ator central, como nós temos a ousadia de tentarmos pregar sem Ele? Como nós temos a coragem de irmos para alguma missão, de realizarmos algum projeto que não seja pelo poder dEle, pela direção dEle? Qualquer coisa que nós criarmos e construirmos, se não for pela direção e pela vontade do Senhor Espírito Santo, será um fracasso. Pode ter luz, pode ter brilho, pode ter farofa, mas não será poderoso. Porque poderoso, transformador, que salva vidas, é só quando o Espírito Santo atua. Então hoje, que eu disse para você que eu vim aqui para dar uma trabalhada no seu ego e na sua autoestima, eu vim aqui para tentar te esvaziar e me esvaziar, para que a gente se preenchesse da única coisa que vale a pena, o Espírito Santo. Ah, meu irmão, se nós acreditássemos de verdade no Espírito Santo, se nós gastássemos tempo por dia pedindo a Ele que nos orientasse, pedindo a Ele que abrisse as portas, pedindo a Ele que nos guiasse para onde Ele quiser, quantos milagres nós veríamos de vidas sendo transformadas? Primeiramente, a nossa. Nós não precisamos de mais planos, ainda que eles sejam bem-vindos. Nós não precisamos de mais dinheiro, ainda que ele seja bem-vindo. Nós não precisamos de mais estratégias, ainda que ela seja bem-vinda. Nós não precisamos de mais pessoas altamente capacitadas, ainda que sejam bem-vindos no grupo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que hoje está trabalhando, enquanto nós estamos aqui, abrindo a palavra para falar dEle. Ele está no mundo agora, agindo na mente e no coração de bilhões de pessoas. Ele está agora chamando muçulmanos que nunca ouviram falar de Jesus. Ele está falando com hindus, com budistas, com animistas, com cristãos, com ateus, com pós-cristão, com católico, com quem você quiser. Ele está agindo e trabalhando na cabeça de cada um, chamando cada um para que possa conhecer a verdade, para que possa se libertar e viver uma vida plena. E ao mesmo tempo Ele está aqui, com os Pedros da vida que somos nós, porque Cornélio está lá, dizendo para você e para mim, vai, tem gente que vai vir te chamar, vá, e você vai ficar esperando o quê, meu irmão? Você está esperando o quê para sair e pregar para outras pessoas? Você está esperando vir um chamado sobrenatural? Está esperando abrir um lençol para que você veja um monte de bicho, coisa e tal? Aí você está esperando? Está esperando um anjo aparecer na tua frente, para você ter certeza de que é Deus que está te chamando.
Como nós podemos estar acomodados com dezenas e centenas de pessoas ao nosso redor aqui, ao nosso redor, nessas cidades que ainda não ouviram sobre Jesus? Como nós podemos estar acomodados, vivendo a nossa vida com conforto, com bons carros, com casa confortável, enquanto outras pessoas no mundo padecem sem conhecer a Jesus Cristo? Como nós não nos mobilizamos pelo Espírito Santo nos impulsionando para levarmos o Evangelho para toda e qualquer criatura? Isso é loucura, porque nós estamos achando que a vida está no nosso controle. O mesmo Espírito que está agindo em Cornélio, está agindo em Pedro, que sou eu e você nesse momento. Então, quando é que você vai? Quando é que você vai? Qual é a desculpa da vez? Tem que estudar para passar na prova ainda. Não, primeiro eu vou arranjar emprego. Não, se eu vou casar. Qual é a desculpa da vez? Não, estou doente, não aguento. Estou cansado, trabalho muito. Qual é a desculpa da vez? Porque não se preocupe. Assim como o diabo tem te ajudado a ter desculpas até hoje, ele te ajudará a ter até o dia que você morrer. Ele vai te apoiar, excelente assistente seu, chama-se capeta, fique tranquilo. Ele vai te ajudar a ter desculpa, a ter, sabe, não dá para mim, eu não posso, é para outro. Ele vai te ajudar, relaxa, vai te acompanhar até o dia da tua morte. Mas se você quiser ouvir a voz do Espírito Santo, é a voz que diz para você, vá. Se você vai em Planalmira, se você vai a Badiânia, Pirinópolis, a Goiânia, se você vai ao Amazonas, se você vai a Campo Grande, se você vai a Bolívia, Equador, se você vai para a Argentina, se você vai para qualquer país da África, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos, se você vai para a Ásia, vai para a Oceania, isso não interessa. Isso não importa. Cada um de nós tem um chamado, uma missão e mais de uma até. O importante é a gente ir. Tem gente que vai ser missionário e nunca saiu da sua casa, mas converteu os seus vizinhos, seus parentes, as pessoas da sua rua. Porque o chamado é para a gente ir. Aonde ir? Isso é com Deus, é com o Espírito, Ele vai te guiar. Se é para ir para Cesareia, se é para ir para outro lugar, Ele vai te guiar. O importante é a gente ir. Porque Deus está fazendo a obra dEle. O Espírito Santo está fazendo a obra dEle. E o convite dEle é, vem comigo. Se você quiser, você pode fazer parte da missão do Espírito Santo. Mas se você não quiser, Ele cumprirá a missão sem você. Fique tranquilo. Mas se você abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa usar você, eu digo para você, sem medo de errar, a sua vida será transformada. E você viverá algo que você nunca imaginou que poderia viver. Porque quando nós nos abrimos para que o Espírito Santo nos guie, quando nós nos abrimos para abrir mão de nós pelos outros, nós vivenciamos milagres. Nós vivenciamos coisas poderosas na vida da gente. Cada um na sua área, cada um na sua função, cada um na missão que Deus colocou, mas todos indo. E o convite de Deus para você hoje é, você aceita o chamado do Espírito Santo? Porque se você aceita esse chamado, então você precisa receber a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque sem o Espírito Santo não há missão. Há viagem, há passeio, há programa, há projeto, há luzes, palco e som, mas não tem missão. Missão é com Ele. Ele entende do negócio e Ele resolve todo e qualquer problema que vier pela frente. Acabamos de ouvir isso na história do Provai e Vede. Por isso eu queria fazer um convite, primeiro, para aqueles que participaram do curso de missão e para o pessoal que participou do curso do 1 ano em missão, os dois grupos.
Você quer que o Espírito Santo use você e esteja presente na sua vida? Se você quiser, não é obrigado, fique em pé. Aos demais membros da igreja, você aceita o chamado do Espírito Santo para você, para que você vá? Você gostaria de clamar a Deus para que o Espírito Santo te tomasse, te usasse para salvar pessoas? Você quer estar cheio da plenitude do Espírito Santo? Se você quiser, pode ficar em pé. Só se você quiser. Aos grupos do One Missão e do Instituto, eu vou pedir que venham aqui à frente. Pode se mover, pode subir aqui nesse palco, por favor. Pode vir. Nós vamos orar por todos, mas esse é um momento de envio. Pode vir. Pode se embolar aí. Enquanto eles vêm, alunos do IABC. Talvez você tenha vindo para o IABC esse ano, ano passado e mais um ano atrás, eu não sei. E talvez você veio porque você achou que você estava vindo para estudar, né? Você não veio para estudar, não. Pode tirar a música, querido de fundo. Você não veio para estudar. Você veio para ser missionário. Foi para isso que você veio aqui. Deus trouxe você aqui para mudar a sua vida para sempre. A chance está na sua mão. Se você anda nesse colégio e você vê sala de aula, professor, jardim, quadra, futebol, refeitório, dormitório, você está vendo muito pouco. Porque isso que você está vendo é só o disfarce. O que tem nesse colégio é o Espírito Santo se movendo. O que tem nesse colégio são os anjos de Deus caminhando e agindo no coração de cada um de nós, te chamando para uma nova experiência. Se você abrir os seus olhos só um pouquinho, você verá o que Deus pode fazer na sua vida através de você. Faça desse ano um ano extraordinário. Não perca tempo com bobeiras. Não perca tempo assistindo coisa que não precisa. Um monte de horas jogando jogo que não vai te levar para nada. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo falando com as pessoas sobre Deus, aprendendo sobre Deus. E você terá a experiência mais poderosa da sua vida. Pastores que estão comigo aqui, eu vou pedir que vocês, no meio da oração, levantem suas mãos em direção ao grupo, porque eu vou levantar minha mão em direção à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor bendito e eterno, os teus ministros, nós estamos aqui com as mãos levantadas, carentes da tua presença, assim como os nossos irmãos que aqui estão. Nós, Senhor, temos consciência de nossa pequenez. Nós temos consciência, Senhor, de que não somos bons, mas também temos a consciência de que o Senhor chamou vasos de barro para que a excelência do poder fosse sua e não nossa. Então clamamos pela tua misericórdia. Clamamos, Senhor, pelo teu amor, pelo carinho que o Senhor tem por nós, que o Senhor teve por Pedro, tão cabeça dura. Ó Pai querido, abençoe-nos com a tua presença. Venha sobre os meus irmãos e as minhas irmãs, cada um dos que estão aqui, membros dessa igreja, funcionários nessa instituição, pais que estão presentes, pastores, alunos, Senhor, desse colégio, aqueles que estão aqui do One Missão, aqueles que estão aqui pelo estudo de missão, meu Pai, por favor, venha sobre nós. Senhor, sem o Senhor, não há o menor sentido disso tudo existir. É a tua presença. O Senhor é o ator, o Senhor é o agente. E é por isso que nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, perdão.
perdão, sem nossa arrogância, nós achamos que os nossos planos, que a nossa energia, que aquilo que planejamos é o que a igreja precisa, quando na verdade só precisamos ser dirigidos por Ti. Guia-nos, por favor, porque se nós nos esvaziarmos e o Senhor não nos preenchermos, quem irá? E é por isso que nós clamamos, Senhor, com humildade, jogados ao chão, com o coração contrito. Senhor Espírito Santo, cumpra a promessa sobre o Teu povo. Amém. Venha sobre nós, use-nos, abra as portas na frente de nós, chame aqueles Cornélios que estão espalhados pelo mundo, que são seus, coloque-os em contato com a gente, trabalhe nos corações, nos leve para onde o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser, mas que façamos isso porque cremos no Teu nome e porque queremos ser Teus. Obrigado por essa honra de Te servirmos. Obrigado pelo poder que agora saímos daqui, não porque temos méritos, mas porque, como carentes que somos, nos agarramos na Tua promessa, e nessa promessa nós agradecemos pela presença do Espírito Santo na vida da gente, em nome de Jesus. Amém.